eu sou Sheila Mussi Montenegro, psicopedagoga, psicóloga, pedagoga, e vim conversar com vocês um pouquinho, a convite da BPP Goiás, sobre um tema que eu considero muito importante no nosso trabalho psicopedagógico, que são as habilidades para o aprender. Recebemos em nossos consultórios e mesmo em visitas às escolas uma queixa que as crianças têm dificuldade de aprender, não é? E para que a gente possa averiguar, avaliar se realmente essa dificuldade existe, considero que as habilidades para o aprender precisam ser investigadas. Em algumas situações, algumas habilidades não foram desenvolvidas. Não que a criança não possa desenvolver essas habilidades, mas porque não houve oportunidade para isso. Então, considero que as habilidades físicas, as habilidades intelectuais, emocionais e relacionais precisam ser investigadas e trabalhadas para que a gente possa saber e poder proporcionar o desenvolvimento de tais habilidades para as crianças, ok? Eu vou falar um pouquinho dessas habilidades, né? Que habilidades são essas? Então, nós precisamos fazer uma avaliação geral sobre a motricidade geral. Como é que essa criança lida? Como é que essa criança senta? Como que ela anda? Como que ela rola? Como que ela pula? Não é? Que movimentos ela faz? Se ela tem essa motricidade geral ampla desenvolvida, ou se precisaríamos de uma parceria com outro profissional, não é, que pudesse ajudá-las no desenvolvimento dessa motricidade geral. As habilidades sensório-motoras também, onde a gente vai avaliar equilíbrio e ritmo, a organização do corpo no espaço, as habilidades para reações rápidas, para destreza, discriminação tátil, sentido de direção, lateralidade, orientação no espaço. Então, se eles possuem essas habilidades ou se essas habilidades ainda precisam ser desenvolvidas. E aí sim, o nosso trabalho vai estar pautado na necessidade daquelas habilidades que a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, ainda não conseguiu desenvolver. Nós temos as habilidades perceptivo-motoras, que são todas as habilidades relacionadas à audição, à memória visual, motora, não é? Então, tudo que é auditivo e visual vão estar nessas habilidades perceptivo-motoras. Então, essa criança tá vendo, percebe figura fundo, tem uma força muscular, qual é o tônus que ela tem. Então, isso são elementos importantes para a nossa avaliação. Uma outra avaliação, uma outra habilidade que é necessário investigar são as habilidades em relação à linguagem. Então, qual é o seu vocabulário, qual é a sua fluência, qual é a codificação que ela faz, qual é a articulação que ela consegue estabelecer, não é? Que habilidade ela tem para lidar com as palavras, com o emprego das palavras. Existe uma compreensão da leitura? Ela compreende aquilo que ela lê? Se ela compreende, ela interpreta, não é? O que ela entende daquilo que está sendo lido? Como é a sua escrita? Não é? Como é a sua escrita em relação à coesão e à coerência textual? Existe um texto que tem princípio, meio, fim, que consegue transmitir de forma escrita aquilo que ela às vezes nos diz de forma tão legal, tão bonita, tão coerente? As habilidades conceituais matemáticas também. Então, qual é o conceito que ela tem de número? Como são os seus processos aritméticos, o seu raciocínio aritmético, o seu raciocínio lógico, não é? Qual é a sua compreensão matemática? Então, são habilidades importantes que a criança precisa ter para que a aprendizagem, vamos dizer assim, escolar,
possa acontecer de forma satisfatória, que ela possa ter uma resposta importante. Além dessas, nós temos as habilidades sociais, não é? Então, como é que ela lida? Como é que ela está nesse grupo social? Existe uma aceitação social em relação a ela? Ela aceita socialmente os outros que fazem parte desse grupo? Quais são as suas respostas, né, a esses estímulos, a esse movimento, a sua inserção nesse grupo? Qual é o seu julgamento de valor? Né? Qual é a sua maturidade social? Então, as habilidades sociais também são importantes para que a gente possa ver se existe um outro elemento, não é? Daquelas habilidades que eu falei, não é? Que não são intelectuais, que não são físicas, que não são relacionais, não é? Mas que são habilidades sociais, vamos dizer assim, realmente dentro das habilidades relacionais, que estão interferindo no seu processo de aprendizagem. Além disso, nós temos operações de pensamento, né? Então, o que é pensar? Essa criança sabe pensar? Como é que ela pensa? Essa criança compara informações? Ela faz uma boa observação dos elementos? Ela classifica? Não é? Como é que é a sua crítica? Ela busca informações, ela levanta hipóteses, não é? Quais são as suas tomadas de decisão? Baseadas em quê? Então, essas operações de pensamento, seu planejamento, seus projetos, são importantes, não é? Que sejam avaliados, que sejam observados, para que a gente possa ter um parecer se essa criança tem realmente uma dificuldade em aprender ou se ela ainda não teve oportunidade para essas aprendizagens. Bom, esse é um tema muito importante para mim. Gosto sempre de falar dele e trabalho com essas habilidades e espero ter contribuído com vocês um pouquinho para a atuação psicopedagógica. Obrigada.